Neemias capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes eram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos nos dias de Jesua. E os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes seus irmãos eram responsáveis pelas ações de graças. E Baquebuquias e Uni, seus irmãos, em frente deles em suas responsabilidades. E Jesua gerou a Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada. E Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou a Jaduá. E nos dias de Joiaquim, os sacerdotes dos chefes das famílias foram de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Natanael. Os levitas nos dias de Eliasibe, de Joiada e de Joanã e Jadua foram escritos por chefes de famílias, como também os sacerdotes até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi, chefes de famílias, foram escritos no livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. E os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos em frente deles, para louvarem e darem graças conforme o mandamento de Davi, homem de Deus, cada um com sua responsabilidade. Matanias e Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube, eram porteiros que faziam guarda às entradas das portas. Estes foram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias do governador Neemias e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazerem a Jerusalém, a fim de fazerem a dedicação com alegrias, com ações de graças e com cânticos, com símbolos, liras e harpas. E assim ajuntaram os filhos dos cantores, tanto da planície ao redor de Jerusalém, como das aldeias de Netofate, como também da casa de Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores haviam edificado para si aldeias ao longo de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram, e depois purificaram ao povo, as portas e ao muro. Então eu fiz subir aos príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 coros grandes que foram em procissão, um à direita sobre o muro em direção à porta do esterco. E após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas,
filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías e Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e o escriba Esdras ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte e em frente deles, subiram pelas escadarias da cidade de Davi, pela subida do muro, desde acima da casa de Davi até a porta das águas ao oriente. E o segundo coro ia ao lado oposto, e eu atrás dele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. E desde a porta de Efraim até a porta velha, e a porta do peixe, e a torre de Ananeel, e a torre dos 100, até a porta das ovelhas, e pararam na porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu, e a metade dos oficiais comigo. E os sacerdotes, Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com trombetas. Como também Maacéias, Semaías, Eleazar e Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores cantavam alto, juntamente com o supervisor Jesraías. E sacrificaram naquele dia grandes sacrifícios, e alegraram-se, porque Deus os tinha alegrado muito. Alegraram-se também as mulheres e as crianças, e o júbilo de Jerusalém foi ouvido até de longe. Também naquele dia foram postos homens sobre as câmaras para os tesouros, as ofertas alcançadas, as primícias e os dízimos, para juntarem nelas, dos campos das cidades, as porções da lei para os sacerdotes e os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que estavam servindo ali. E faziam a guarda de seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e os porteiros, conforme o mandamento de Davi e de seu filho Salomão. Porque nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cânticos de louvor e de ações de graças a Deus. E todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros, cada um em seu dia, e consagravam porções aos levitas, e os levitas os consagravam aos filhos de Arão. Neemias capítulo 13. Naquele dia se leu no livro de Moisés, perante os ouvidos do povo, e foi achado nele escrito que os amonitas e os moabitas eternamente não podiam entrar na congregação de Deus. Porque não saíram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram a Balaão contra eles, para os amaldiçoar, ainda que nosso Deus tornou a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que quando eles ouviram esta lei, separaram de Israel toda a mistura. E antes disso, Eliasibe, o sacerdote, sendo superintendente da câmara da casa de nosso Deus, tinha se aparentado com Tobias, e tinha-lhe preparado uma câmara grande, na qual antes se guardavam as ofertas de alimentos, o incenso, os vasos, os dízimos de grão, de vinho e de azeite, que estavam ordenados a dar aos levitas, aos cantores e aos porteiros, como também a oferta alcançada para os sacerdotes. Porém, enquanto tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu vim ao rei, mas ao fim de alguns dias obtive permissão para me ausentar do rei. E vim a Jerusalém e entendi o mal que Eliasibe tinha feito por Tobias, preparando-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. E isso me desagradou muito. Por isso lancei todas as coisas da casa de Tobias para fora da câmara. E mandei purificar as câmaras,
e trouxe de volta os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e o incenso. Também entendi que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, e que os levitas e cantores que faziam o serviço haviam fugido cada um para seu campo. Então repreendi aos oficiais e disse: porque a casa de Deus está abandonada. Porém eu os juntei e os restaurei em seu posto. Então todo Judá trouxe o dízimo do grão, do suco de uva e do azeite aos depósitos, e pus por tesoureiro sobre os depósitos ao sacerdote Selemias e ao escriba Zadok, e dos levitas a Pedaías, e próximo a eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, pois eram considerados fiéis, e assim foram encarregados de distribuírem a seus irmãos. Por isto, meu Deus, lembra-te de mim, ó Deus, e não risques minhas bondades que eu fiz na casa de meu Deus e em seus serviços. Naqueles dias, vi em Judá alguns que pisavam nas prensas de uvas no sábado, e que traziam feixes, e carregavam asnos, como também vinho, uvas, figos e todo tipo de carga que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e os adverti quanto ao dia em que vendiam alimentos. Também tírios estavam nela que traziam peixe e toda a mercadoria, e vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. Assim repreendi aos nobres de Judá e disse-lhes: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Por acaso não fizeram assim vossos pais, e nosso Deus trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Porém, vós acrescentais ainda mais ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que quando ia escurecendo as portas de Jerusalém antes do sábado, disse que eu mandei que se fechassem as portas e mandei que não as abrissem até depois do sábado. E pus às portas alguns de meus servos, para que carga nenhuma entrasse no dia de sábado. Assim os comerciantes e vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Por isso eu lhes adverti, dizendo: por que vós passais a noite diante do muro? Se o fizerdes outra vez, agirei com violência contra vós. Desde então não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o dia de sábado. Nisto também, meu Deus, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a grandeza da tua bondade. Vi também naqueles dias judeus que tinham se casado com mulheres de Asdoditas, Amonitas e Moabitas, e seus filhos a metade falavam asdodita e não sabiam falar judaico, mas sim a língua de outros povos. Por isso eu os repreendi e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e arranquei-lhes os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis vossas filhas a seus filhos, e não tomareis de suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós. Por acaso não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Ainda que entre muitas nações não houve rei semelhante a ele, que era amado pelo seu Deus, e Deus o tinha posto por rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E aceitaríamos ouvir de nós, para fazerdes todo este mal tão grande de transgredir contra nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? E um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu o afugentei de mim. Lembra-te deles, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, como também o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim eu os limpei de todo o estrangeiro e ordenei as responsabilidades dos sacerdotes e dos levitas, cada um em sua obra, como também para as ofertas de lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, meu Deus, para o bem.
Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso glorioso Senhor Jesus em acepção de pessoas. Pois se algum homem entrar na vossa congregação com anéis de ouro e trajes preciosos, e também entrar algum pobre com roupa de pouco valor, e derdes atenção ao que usa traje precioso, e lhe disserdes: senta aqui num lugar de honra, mas ao pobre disserdes: fica ali em pé, ou senta-te aqui abaixo do apoio dos meus pés. Por acaso não fizestes discriminação entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Vós, porém, desonrastes o pobre. Acaso não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome pelo qual sois chamados? Se de fato cumpris a lei real conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois denunciados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas falha em um item, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Portanto, se não cometeres adultério, mas matares, te tornaste um transgressor da lei. Falai assim e procedei assim, como os que serão julgados pela lei da liberdade. Porque o juramento será sem misericórdia sobre quem não agiu com misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiverem nus e necessitarem do alimento diário, e alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias ao corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Ó tolo, queres te certificar de que a fé sem obras é morta? Acaso não foi o nosso pai Abraão justificado pelas obras quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi considerado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o ser humano é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, não foi também a prostituta Raabe justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e ajudou para que saíssem por outro caminho? Por isso, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Hoje cumprimos a leitura do dia 219 do nosso plano de leitura bíblica. Como tem sido bom fazer essa leitura e aprender cada dia mais de Deus e refletir sobre a palavra e saber da vontade de Deus para as nossas vidas. Como está você? Como tem sido a sua leitura e a sua reflexão? Essa palavra tem transformado a sua vida? Me conta um pouquinho. Grandes obras Deus tem feito em minha vida. E eu oro todos os dias para que as suas necessidades sejam atendidas. Para que vocês tenham tudo aquilo que Deus sabe que vocês precisam. Vamos continuar assim, orando uns pelos outros? Pedindo a Deus que Ele nos fortaleça
para que a gente possa levar essa palavra a outras pessoas nesse mundo tão difícil. Por isso eu aproveito para pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, e isso vai nos ajudar a levar essa palavra a outras pessoas. E quem chegou aqui agora, se você deseja fazer a sua leitura bíblica junto conosco diariamente, assumindo isso como um compromisso seu, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado quando um vídeo for postado. E seja muito bem-vindo. Por hoje eu fico por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.